Paz seja convosco, mais uma porção diária e oração. O chamado de Mateus, o apóstolo, e o jejum. A nossa leitura será feita em Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entornam o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Queridos irmãos, temos aqui uma rica meditação da palavra de Deus. Primeiramente, quando notamos que o Mestre, o Senhor Jesus, chamou apenas uma vez só Mateus e ele largou tudo. Grande fé deste apóstolo, que apesar de trabalhar na alfândega, que era uma profissão mal vista pelos judeus da época, porque isso era um símbolo de submissão e vergonha ao Império Romano, dada a condição que Israel se encontrava, os judeus se encontravam naqueles dias do primeiro século, subjugado pelo Império Romano. Mas Mateus, provavelmente, ele deveria estar incomodado com aquela situação, se sentindo um pecador trabalhando daquela forma. E ele não precisou ser chamado duas vezes. Foi chamado uma única vez, abandonou tudo e se tornou um apóstolo do Senhor Jesus. Atitude muito forte de fé deste apóstolo. Jesus faz uma reunião na casa dele e se ajuntam ali publicanos e pecadores, que eram mal vistos pelos fariseus, e ali eles começam a criticar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus demonstra que ele veio justamente para trazer o pecador ao arrependimento, chamar os pecadores ao arrependimento. E aqueles homens que se consideravam muito justos, né, eles não se arrependiam, porque achavam-se justos demais para isso. E acabavam e continuavam na sua própria condição de trevas, né? Jesus disse: se alguém cuida ter como luz trevas, quão profundas são as suas trevas. Então, mais vale um pecador sem orgulho que se arrepende do que um que se acha justo e é pecador orgulhoso que não se arrepende. É o que acontece aqui. Jesus diz que o médico ele vem para os que estão doentes e não para os que se acham são.
né? E se vocês entendessem que quero misericórdia e não sacrifício, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Depois vem os discípulos de João criticar também. Mestre, perguntar, né? Mas uma pergunta parece que em forma de crítica. Por que teus discípulos não jejuam como nós e como os fariseus? Por que eles não jejuam? Jesus vai mostrar que eles não jejuavam porque eles estavam em refrigério, estavam junto com o Mestre e o Autor da vida. Por que haveria a necessidade de jejuar? O jejum é algo que nós devemos fazer quando nós estamos muito aflitos, quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. É uma arma do crente para se preparar espiritualmente. Mas quando o mestre está perto e a pessoa está preenchida com a presença de Deus, não há necessidade de ficar fazendo sacrifício, porque Deus quer misericórdia, né? Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 58, Deus mostra qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E assim possamos andar neste jejum que agrada a Deus. O jejum é uma arma do crente quando ele está aflito. Mas quando ele está na presença de Deus, não adianta colocar remendo novo em pano velho. O rombo fica maior. E nem vinho novo em odre velhos. Acaba rompendo. Então não adianta fazer jejum se você está na presença de Deus. Você vai fazer jejum quando você está aflito, se sentindo com problemas e precisa vencer esses problemas. Aí você vai fazer o jejum. E o jejum é sacrifício. Nós queremos mais, como disse Jesus, misericórdia e não sacrifício. Não adianta a pessoa ficar jejuando o tempo todo e estar em falta com Deus em alguma coisa. Ela tem que primeiro colocar a casa em ordem e aí fazer o jejum. Assim seja. Que a paz seja convosco e agora iremos nos conduzir em oração. Bondoso e querido Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos à Tua excelsa presença, Tu és digno da nossa adoração. Obrigado, Pai, por mais uma palavra, que ela possa calar fundo no nosso coração. Possamos aprender sobre o Teu reino, sobre a Tua verdade, sobre a Tua justiça e colocar em prática em nossas vidas. Que possamos ter a fé como teve Mateus, que ao ser chamado pelos mestres, o Senhor Jesus, prontamente largou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Que possamos largar todas as nossas opiniões, largar todo o nosso orgulho e buscar a Ti e o Teu reino em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, nesse esforço espiritual de andar na Tua presença. Abençoando cada um dos que tem chamado. Continue abençoando através de Teu Filho Jesus. Continue abençoando, Senhor, cada um dos Teus filhos. Conceda-nos, ó Deus, um bom dia, uma boa noite para aqueles que vão dormir e que a paz que excede todo entendimento esteja sendo derramada em cada coração. Que a Tua presença reconfortadora, o refrigério da Tua presença esteja em cada um dos nossos irmãos. Assim, Senhor, despedimos de Ti com esta oração para que o Senhor esteja sempre conosco. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.